A gente segue ao vivo para Brasília. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu que o aperto monetário iniciado no ano passado, junto com a expectativa de menor crescimento econômico, vai fazer com que o Brasil entre em uma trajetória fiscal pior. Repórter Paola Cuenca, o presidente do BC, teme contas negativas, é isso? Olha, na verdade, ele fez diversos comentários a respeito da situação da economia no Brasil em uma palestra a empresários. No momento em que ele falou sobre essa questão de aperto monetário, que pode gerar, inclusive, uma trajetória fiscal pior para o país, ele falou muito a respeito de como deve ficar agora essa questão do crescimento estrutural. Porque, de acordo com Campos Neto, as taxas de crescimento estrutural do país, as previsões, elas têm caído, ficado por volta de 1,5%, o que pode principalmente afastar investidores internacionais que querem buscar um país que esteja com taxas de crescimento estrutural altas e que, por isso, possam dar mais previsibilidade para esses investimentos feitos, então, no Brasil ou então em outros países. Campos Neto falou sobre a questão de recuperação econômica do Brasil, que, assim como a gente já viu diversas vezes em discursos do ministro da Economia, Paulo Guedes, houve essa recuperação em V, de acordo com Campos Neto, da economia brasileira, e que no final de 2021 a arrecadação ela teve um sinal positivo, uma surpresa, inclusive comentou a respeito do segmento de comércio eletrônico, que é o que teria a maior capacidade, o melhor desempenho para fazer essa captação de recursos. Até porque a gente viu o comércio eletrônico dar um grande salto nesse momento da pandemia, já que as pessoas não saíam, e então se intensificou bastante o comércio online, as compras que eram feitas pela internet. Além disso, Campos Neto defendeu a taxa básica de juros do Brasil estar alta como uma forma de se voltar à meta da inflação, lembrando que a meta média sobre a inflação do Brasil calculada pelo Banco Central para 2022 é de 13,5%, algo que deve ser difícil de bater, já que só no mês de janeiro a gente já teve um índice do IPCA medido pelo IBGE de mais de 0,5%, mas ainda assim Campos Neto defendeu essa taxa básica da economia, de juros da economia, a taxa Selic alta para conseguir fazer a inflação ficar dentro da meta e falou que pode ser o momento, inclusive, de serem feitas revisões a respeito do crescimento do PIB. No último relatório Focus, a gente teve uma expectativa do mercado para crescimento do PIB brasileiro em 2022 de 0,3%. Um crescimento muito pequeno, o PIBinho, como muitos costumam chamar. Mas para Campos Neto, apesar dessa trajetória fiscal pior, desse momento de aperto monetário, ainda assim já é possível começar a fazer outras revisões a respeito do crescimento do PIB brasileiro em 2022. Um momento econômico bem complicado. A Paola Cuenca já volta com outros destaques de Brasília. Ricardo Salles, previsão bem negativa do presidente do BC, porém realista, ou podem ter boas surpresas nesse caminho ainda esse ano? O momento não é fácil, quer dizer, o mundo atravessa a pandemia, o Brasil foi fortemente atingido. Talvez o BC tenha reduzido a patamares baixos demais os juros a tempo recente e agora esteja corrigindo sobre outra ponta, ou seja, aumentando bastante. É de fato uma missão espinhosa, né? Porque com a inflação internacional de preços, que é essa crise entre oferta e demanda, realmente o mundo todo está sofrendo inflação. Os Estados Unidos está com a maior inflação dos últimos 40 anos, a Europa dos últimos 30 anos. E a inflação brasileira também está forte. Então é preciso ter esse controle. Mas a fórmula para evitar tudo isso e reverter este processo, ela é conhecida, é reduzir o tamanho do Estado, privatizar empresas, tornar a máquina pública mais eficiente, reduzir os impostos, manter a reforma trabalhista que o Lula quer revogar e avançar ainda mais em certos pontos, a reforma tributária, a reforma administrativa, enfim, o receituário é conhecido. O que nós precisamos é fazê-lo avançar e para isso é preciso de um grande envolvimento da nação como um todo. O Legislativo precisa aprovar as reformas, o Judiciário não pode barrá-las, o Tribunal de Contas também ajuda, enfim, tem que ser um pacto nacional em prol de uma visão que nós sabemos que é a visão correta. O mundo inteiro que seguiu uma fórmula diferente vai mal. Basta olhar para a Argentina, nosso vizinho aqui, que há décadas implementa uma agenda diferente daquela que é a agenda prestigiada e de sucesso no mundo inteiro. O próprio Campos Neto reconheceu que o Brasil tem uma inflação alta, que essa é uma tendência mundial, mas que a brasileira
é mais alta do que a média mundial. E ele deu a seguinte explicação, ele atribuiu isso principalmente à crise energética, quer dizer, houve uma inflação da energia no Brasil, em parte causada pelo preço do petróleo, e aí tem um componente internacional, e em parte pela crise hídrica, e esse seria aí o componente doméstico. Mas ele enfatizou pouco outro fator que também elevou a inflação, pressionou a inflação para cima, que foi a questão fiscal. No ano passado, o Brasil, o governo, deu várias sinalizações de não estar tão preocupado com a questão fiscal, com o rompimento de teto de gastos, e isso ajudou a elevação do dólar, o que também pressionou a inflação para cima. A situação atual é a seguinte, a alta de juros começou tarde no ano passado, quer dizer, começou-se a aumentar a taxa Selic um pouco tarde demais, e a Selic, como a gente sabe, leva um tempo para ter efeito na inflação, ali cerca de 3 trimestres, talvez até um ano. É por isso que a previsão do Campos Neto, inclusive ele disse isso, é a de que em maio, abril, talvez a inflação comece a arrefecer. Então, a preocupação é que isso já chega muito próximo aí do período eleitoral. Nós temos um ano com perspectiva de estagnação econômica, ou seja, uma situação que gera poucos empregos ou não consegue compensar os empregos que foram perdidos, e uma situação de inflação ainda alta, acima do teto da meta, inclusive, o que leva à redução da renda das pessoas. Não é um cenário bom. Veja que a autorização que o Congresso deu para o governo federal estourar teto de gastos tem a ver com pandemia, com auxílio emergencial, depois com o aumento do Auxílio Brasil, o que era necessário, 17 milhões de desempregados no país, 17 milhões de famílias, aliás, né, de pessoas passando necessidade e agora atendidas pelo Auxílio Brasil. Agora, por outro lado, o Brasil vinha de uma recessão, a maior recessão da história, e ainda não tinha alavancado um crescimento sólido para poder garantir, mesmo que não tivesse pandemia, ainda teria tido dificuldades para enfrentar. Eu recomendo a quem está nos assistindo e não assistiu ainda, acessar depois o Direto ao Ponto, a entrevista com o ministro Paulo Guedes, feita ontem pelo Augusto Nunes e equipe de jornalistas convidados, porque ele traz muitos esclarecimentos acerca da economia e o que o governo fez nos anos de pandemia e o que pretende fazer. Agora, claro, o executivo não está isolado do legislativo e do próprio judiciário. Precisa que o Congresso ajude, o Ricardo Salles falou bem aí da necessidade das reformas, e que o judiciário não fique toda hora aceitando aquelas ações da rede Solidariedade, ou do PSB, ou do próprio PT, esses partidos que ficam tentando atrapalhar o Brasil para depois, nas eleições, fingir que são os salvadores da pátria e que quando governavam não faziam barbaridades na economia. Tem muita questão por trás disso aí. Agora, é importante a gente ficar de olho nos números econômicos, porque não afeta só as eleições, afeta a nossa vida.